Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar silenciosamente? A sétima mensagem aqui no livro de Colossenses, né? A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito especial, que Paulo escreve ali com um propósito muito grande, maravilhoso, talvez um dos propósitos mais sublimes da Bíblia: mostrar a supremacia de Cristo, mostrar, Cristo como centro da igreja, que a igreja tem que ter um alvo, um propósito cristocêntrico. Por que Paulo faz isso? A igreja de Colossenses, ao contrário das outras igrejas que Paulo escreve, não foi fundada por Paulo. Foi fundada por um presbítero, Epáfras, um homem cheio do Espírito Santo. Ele vai ali até a cidade de Colossos, planta essa igreja e vai embora. E aí, depois de algum tempo, chegam notícias para Paulo que dentro da igreja havia falsos mestres, mas especificamente uma doutrina que estava sendo muito comum naquela igreja, a doutrina que nós chamamos de arianismo, de um homem chamado Arius, que dizia: Jesus não é Deus, Jesus é uma das mais perfeitas criações de Deus. Irmãos, presta atenção nisso. Somente o cristianismo evangélico, reformado, que assume que Jesus é Deus. As outras religiões, seitas, todos eles não reconhecem Jesus como Deus. Essa doutrina, dos falsos mestres já estava ali na igreja de Colossos.
E Paulo escreve a carta com esse propósito muito simples. Cristo é Deus, tem que ter a primazia no culto, nas nossas vidas, nós temos que viver de modo digno, a natureza da igreja está ligada a Cristo como cabeça, e nós temos que reconhecer e vivê-lo, né, como o centro da nossa vida e o centro do culto cristão, derrubando assim aquela heresia daquele tempo. E aí o nosso texto aqui, né, começa falando assim, ó, portanto, ou seja, tudo isso que Paulo estava falando até agora, né, a natureza da igreja ligada a Cristo, o nosso modo de viver conforme Cristo, a primazia de Cristo na nossa vida, a centralidade de Cristo no culto, né, tudo isso que Paulo estava falando, agora vai chegar ao ápice do argumento dele, que é o nosso tema de hoje. Esses outros temas nós já falamos, né? Já gravamos aí 6 mensagens falando sobre tudo isso que eu falei até agora, né? Hoje nós vamos ver aí, olha, baseado em tudo que Paulo falou até agora, o ápice da vida cristã, a nossa união com Cristo e os seus benefícios para nós. A nossa união com Cristo. Tudo que Paulo falou sobre a centralidade de Cristo, uma vida cristocêntrica, um culto cristocêntrico, a primazia de Cristo, nos leva até esse ponto de hoje, né? A nossa união com Cristo e os benefícios, privilégios que advêm desta união com Cristo. Irmãos, isso é muito interessante, porque isso é o ápice da vida cristã. Não é apenas o ápice da carta, né? O máximo da carta, mas deveria ser o máximo da vida cristã, a gente desenvolver essa nossa união com Cristo. Através da nossa união com Cristo, a nossa alma é preenchida de virtudes e nós somos libertados dos vícios desse mundo. Irmãos, vício é que às vezes tem coisas que são pecados, mas tem coisas que às vezes não são pecado em si, mas pode virar um vício na nossa vida. Até a religião pode virar um vício na nossa vida. Mas quando nós estamos unidos a Cristo, a nossa união com Cristo preenche a nossa alma de virtudes, do fruto do Espírito, né, do dom do Espírito, e nós somos libertados dos vícios deste mundo. E mais, também nos capacita a sermos bênção na igreja, na família, no trabalho. Por isso, pensando nessa importância da nossa união com Cristo, eu queria que vocês pensassem, né? Deus tem algo maior e melhor para nós. Amém? Mas está conectado à nossa união com Cristo. Desconectado de Cristo, nós vamos rastejar, nós vamos ir de pecado em pecado, de vício em vício, sofrimento em sofrimento, vazio e mais vazio, frustração, decepção. Mas a união com Cristo, irmãos, nos chama para algo maior, algo melhor, uma aventura que diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso vai acontecer na nossa união com Cristo. Por isso que a gente pensasse aqui nesse texto que nós lemos, 3 aspectos importantíssimos da nossa união com Cristo, para que nós possamos desfrutar desses privilégios e dessas maravilhas da união com Cristo nas regiões celestiais, irmãos. Efésios 1:3 fala que Deus já tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é para mim, isso é para você. Não é só para o pastor ou para o presbítero, é para todo cristão. Entende, irmãos? A nossa união com Cristo nos leva a algo maior e melhor. Mas isso está na nossa união com Cristo. Então, 3 pontos para nós pensarmos aí, olha. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 4, a união com Cristo implica nós vivermos na perspectiva da eternidade. Olha aí o versículo 1 até o versículo 4 aí, olha. Vamos reler novamente? Vamos ler juntos? Vamos? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto,
não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o primeiro ponto nosso é isso aqui, irmãos. A nossa união com Cristo também deve nos mover, traz implicações para nós pensarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, viver a vida, pensar a vida na perspectiva da eternidade. Se o que nós fazemos e vivemos tem valor eterno, entende? Olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Buscai as coisas lá do alto. Significa viver a vida tendo o céu como um referencial. Viver a vida tendo o céu como um referencial. Irmãos, volta uns versículos aí nesse mesmo livro de Colossenses. Olha o capítulo 1, versículo 13. O que Paulo fala por eles, logo no início da carta. Paulo fala assim, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, presta atenção aqui, olha para mim, presta atenção nisso, isso é muito importante. Isso pode mudar a história da sua vida eternamente. Existem dois reinos nesse mundo. Um reino parasita do diabo, das trevas, e o reino de Deus, soberano, superior, muito maior e mais abrangente que a gente consegue imaginar. Toda pessoa já nasce filho pertencente ao reino das trevas, sem exceção. Pastor nasce nesse reino? Nasce, porque não nasce pastor. Todo mundo nasce nesse reino, no reino das trevas. O Deus desse século é o diabo, maligno. O mundo jaz no maligno. Todos, sem exceção, nascem no reino das trevas. Mas olha o que diz o texto aí, ó, Colossenses 1,13. Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de Deus. Entende? Você não pertence mais ao reino das trevas, amém? Você pertence ao reino de Deus. E viver como súdito do reino de Deus implica pensar na perspectiva da eternidade, nas coisas lá do alto, no céu, na vida eterna. A Bíblia está repleta de textos nos exortando, nos incentivando a pensar nesse novo reino, essa nova vida. Irmãos, o grande problema nosso não é que nós queremos demais, é que nós nos conformamos com pouco. Nós nos satisfazemos a viver rastejando na vida espiritual, quando Deus tem muito mais para nós. Existe algo maior e melhor para nós vivermos. Viver no mundo, no reino de Deus, ao invés de viver no império das trevas. Você já foi resgatado, transportado, tirado desse império das trevas, foi tirado e colocado no reino de Deus. Não viva mais como se fosse das trevas. Você não é das trevas, entende? E agora nós vamos viver na perspectiva do céu, da eternidade, onde é muito maior e melhor e mais grandioso. Olha alguns versículos aqui, só para nos incentivar a pensar sobre o céu. Em Filipenses 3, versículo 20, fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A sua casa não é a sua casa. A sua casa está no céu. Amém? Amém. Um grande problema que nós vivemos, irmãos, nós queremos fazer da nossa casa um céu. Nós queremos ter a melhor internet, a melhor casa, a melhor televisão, o melhor carro. Nós queremos ter tudo de bom e de melhor na nossa casa. Nós queremos que a nossa casa seja um céu. E quando a gente começa a conquistar essas coisas, nós nos esquecemos do céu. Mas a nossa casa não é um céu.
A sua casa não é perfeita. Seu marido, por mais crente que seja, não é perfeito. A sua esposa não é perfeita. Seus filhos não são perfeitos. A sua casa não é o céu. Mas quando nós queremos fazer da nossa casa o céu, nós nos apegamos às coisas deste mundo, a nossa casa, o nosso trabalho, e achamos que é o céu, mas não é o céu. E nós nos frustramos. Decepções. E aí as coisas se tornam descartáveis. Aí nós vamos atrás de outra. Mas não resolve. As pessoas trocam de emprego, querendo um emprego que seja o céu. Mas não existe emprego que seja o céu aqui na terra. Nem emprego de pastor não é o céu. Entende, irmãos? Às vezes a gente olha assim, não, eu queria ser pastor, o pastor não tem problema. Amém, glória a Deus, como diz o pentecostal, recebo. Mas não é o céu, irmãos. Entende? A gente olha para essas outras igrejas, uau, eu queria ser da igreja X. Deve ser uma bênção, amém, glória a Deus, é bênção mesmo, mas não é o céu. Igreja não é o céu, casa não é o céu, trabalho não é o céu, família não é o céu. Nós temos que viver na perspectiva do céu. Existe uma pátria celestial, da qual nós fomos transportados e fazemos parte, mas não é aqui na terra. Olha o que o autor de Hebreus, o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, fala no capítulo 13, versículo 14. Na verdade, isso depois de fazer uma argumentação maravilhosa, ele chega numa conclusão sensacional. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui advir. Nós queremos fazer da nossa casa o céu. Nós queremos ter o melhor emprego. Nós queremos ter o melhor celular. Nós queremos ter o melhor carro. Nós não queremos ter problemas. Nós queremos ter o melhor marido, o melhor esposo, o melhor filho. Mas isso só vai acontecer no céu. Então, primeira coisa é isso, irmãos. A gente entender, o céu não é aqui. Esses textos que nós estamos lendo é para mostrar para você, existe algo maior e melhor de Deus para a sua vida, mas está lá na eternidade. E nós temos que viver nessa perspectiva. Algo pelo qual vale a pena viver, algo pelo qual vale a pena morrer, sacrificar, abrir mão. Irmãos, o céu compensa todo sacrifício. Por isso que Paulo, ele estava lá na prisão, quando ele escreve isso, né? Imagina Paulo na cadeia escrevendo para os cristãos lá em Colossos: pensai nas coisas lá do alto. Era o que Paulo estava fazendo. Paulo estava preso por pregar o evangelho. Paulo saiu da prisão para ser morto. Paulo foi preso por pregar o evangelho, foi condenado, morto pelo Império Romano. Mas Paulo não estava espiritualmente preso. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Irmãos, nós gostamos demais das coisas terrenas. Nós nos apegamos demais às coisas terrenas. Nós gastamos a nossa vida, a nossa energia, o nosso dinheiro com coisas terrenas, passageiras. Mas existem as coisas lá do alto. Estas é que valem a pena serem vividas. As coisas espirituais. Aquelas coisas que nos levam para o céu. Presta atenção, irmão, eu estou querendo chegar nesse ponto aqui, olha, irmão, presta atenção. A grande ambição do cristão, o maior anelo da nossa alma, tinha que ser pensar na eternidade, nas coisas do alto, no céu. E eu vou falar uma coisa que tem me chamado muita atenção há muitos anos. Eu tenho acompanhado, analisado, pesquisado, já escrevi um artigo sobre isso, né? Já tenho feito muita pesquisa sobre isso. As pessoas que mais fizeram por este mundo, as maiores invenções, os maiores cientistas, os maiores médicos, né, os maiores escritores, as maiores universidades, foram pessoas cristãs
que estavam com a mente pensando na eternidade e Deus derramou sabedoria para fazer por este mundo. Você pode pesquisar, tem exceções? É lógico que tem exceções, mas as grandes contribuições da humanidade vieram através de pessoas que estavam com a mente conectada na eternidade. E Deus lhes deu essa graça. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vou falar um segredo para você. As coisas aqui da terra estão em decomposição, descontinuidade. As coisas daqui da terra, elas se acabam com o tempo. Não existe nada perfeito. E pior, por melhor que seja, vai acabar. Desde a queda de Adão e Eva, nós estamos em decomposição. Nós estamos morrendo. A terra está morrendo. As coisas não vão melhorar. Mas a graça de Deus nos leva para um plano maior e melhor. Nós podemos viver neste mundo essa descontinuidade até a destruição final, conectados na eternidade, sem ser afetados por este mundo caído, pensando nas coisas do alto, vivendo na perspectiva da eternidade, com o céu no nosso coração, amém? Essa é a perspectiva do cristão, irmãos, e é isso a única coisa que vale a pena viver. Nada mais além disso vale a pena viver, porque o resultado é frustração e decepção. Não significa que nós vamos ser negligentes, não significa que nós não vamos correr atrás de uma casa melhor, um casamento melhor, uma família melhor, uma igreja melhor. Não é assim. Mas porque nós estamos conectados na eternidade, Deus vai nos dar a graça e a capacidade para que nós possamos ver algo maior e melhor do que jamais imaginamos na nossa vida. Amém? Mas vamos caminhar mais? O segundo ponto nosso está aí do versículo 5 até o versículo 9. Mas vamos ler juntos apenas o versículo 5. Vamos ler juntos apenas o versículo 5. Colossenses 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Irmãos, a nossa união com Cristo tem que nos libertar da natureza terrena. Fazer morrer a natureza terrena. Matar a nossa natureza terrena, porque é essa natureza terrena que nos faz ficar apegados às coisas deste mundo. Nós precisamos destruir essa natureza terrena. Jesus já nos libertou do poder do pecado. Jesus já nos concedeu graça suficiente para vivermos sem pecar, suportar as aflições desse mundo. Ele já nos tirou do império das trevas, já nos colocou no reino do Filho do seu amor. Nós não precisamos mais nos sujeitar à escravidão do pecado. Nós não precisamos viver debaixo dessa natureza terrena pecaminosa. O pecado não pode ser considerado algo normal na vida do cristão. Pastor, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Nós temos que lutar contra essa natureza pecaminosa. E Ele já nos deu a graça para vencermos. Hebreus 12, versículo 1 fala assim: desembaraçando de todo peso, pecado. Desembaraçando de todo peso e de todo pecado. Irmãos, a nossa união com Cristo exige isso de nós. Pecado é aquilo que é a transgressão da vontade de Deus, da lei de Deus. Mas tem algo que nos impede de desfrutar dessa união com Cristo, além do pecado. O pecado impede, mas tem muito peso na nossa vida, nos impedindo de desfrutar dessa união maravilhosa, poderosa com Cristo. Tem muito cristão com peso espiritual,
coisas que não são pecados em si, mas que nos impedem de viver essa vida maior, melhor, maravilhosa, grandiosa que Cristo tem para você. Aí Hebreus 12:4 tem um versículo que quando eu estou com coragem, eu gosto de recitar ele nas minhas devocionais, né? E fala assim, olha, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Irmãos, nós nos entregamos fáceis demais ao pecado. Nós aceitamos o pecado com muita facilidade. Nós nos sujeitamos ao pecado com muita facilidade. Mas Deus já deu a graça para resistirmos até o sangue. É fácil? Não é fácil, mas não era para ser difícil. Porque Ele já deu a graça. Ele já deu a graça. O problema é que a gente acha normal pecar. Não é normal para o cristão convertido, regenerado, que está em união com Cristo. Isso não é normal pecar. O pecado tem que ser considerado como um acidente, um descarrilhamento espiritual. Mortos para o pecado, vivos para Deus. Irmãos, este é o plano, este é o alvo. A nossa união com Cristo tem que nos levar para isso. Olha Romanos 6, olha que texto maravilhoso, grandioso. Versículo 1 de Romanos 6 fala assim, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E aí, sim ou não? Modo nenhum. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós não podemos aceitar o pecado como normal. Nós morremos para o pecado. O pecado não tem pacto conosco. Quem comete pecado é escravo do pecado. Pecado não tira a nossa salvação, se você já recebeu Jesus no coração. Mas ele tira a alegria, tira a paz, tira a comunhão, destrói relacionamento e faz muito estrago. Olha Romanos 6, a partir do versículo 10, olha o que fala. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Olha o versículo 14, irmãos, presta atenção no versículo 14, olha só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Mortos para o pecado, vivos para Deus. A união com Cristo nos dá essa graça maravilhosa de vencer o pecado. Na verdade, a gente andar numa conexão total com Cristo, a gente nem vai passar perto do pecado. Quando eu converti, eu vi uma pregação nesse versículo que me deu muita graça. E eu vi uma ilustração. Eu não gosto muito de historinhas, né? Mas essa ilustração é muito boa. Eu gosto apenas da Bíblia, somente a Bíblia, as histórias da Bíblia. Mas olha essa ilustração sobre essa questão da nossa união com Cristo, irmãos, é muito boa. Um rei tinha perdido ali o seu cocheiro, aquele que dirigia a sua carruagem real, resolveu fazer um concurso público para contratar um novo cocheiro. Vieram muitos cocheiros, cavaleiros, pessoas se candidatando para dirigirem a carruagem do rei. E fizeram uma grande seleção em todo o reinado. Muitas pessoas contrataram.
Muitos se inscreveram, muitos disputaram. E por fim, a guarda real selecionaram 3 pessoas para serem entrevistados pelo rei para a contratação final. O primeiro chegou perto do rei e o rei fez a pergunta para ele: se nós estivermos numa correria, numa fuga, numa batalha e tiver um abismo perto e o cavalo estiver indo na direção do abismo, qual a distância você consegue frear o cavalo? O cavalo disparado com a carruagem, o rei dentro da carruagem, o cocheiro guiando o cavalo. Qual a distância você consegue frear o cavalo para que eu não caia no abismo? O primeiro respondeu assim: rei, eu consigo frear a 10 metros de distância. O senhor não vai ter perigo. 10 metros de distância eu freio. Aí o rei: uai, muito bom. Reparou que o rei era mineiro, né? Uai, muito bom. Aí veio o segundo. Ele disse assim: e você? Qual distância você consegue frear a carruagem? Esse rei: eu consigo frear a 1 metro do abismo. Eu freio a carruagem, qualquer cavalo que tiver na cutelaria do rei aí, eu freio a 1 metro do abismo, eu freio qualquer cavalo para que o rei não caia no abismo. O rei está contratado. Bom demais, 1 metro. Muito bom. Mas tinha o terceiro. Aí o taguazou: rei, o senhor devia ouvir o terceiro. Ele: não, já está bom aqui, já tem o meu homem, né, o meu cavaleiro. Ele disse: mas ele já está aqui, foi selecionado, e não é sem razão que ele ficou por último. E aí o rei chama o terceiro e faz a mesma pergunta para ele: se estivermos numa guerra, ou numa batalha, ou numa fuga, ou em alguma situação difícil e houver um abismo, qual distância você consegue frear o cavalo para que a carruagem do rei, com o rei dentro, não caia no abismo? Aquele homem falou assim: rei, o senhor está dentro da carruagem? Ele: estou dentro da carruagem. Então eu nem passo perto do abismo. Para que eu vou colocar a vida do rei em risco? Nem passo perto do abismo. Irmãos, esta tinha que ser a nossa disposição com relação ao pecado. Nem passo perto do abismo. O pecado é um abismo espiritual. Nós não podemos ficar namorando o pecado, criando o pecado, acariciando o pecado, relacionando com o pecado, negociando com o pecado. Essa semana, na minha devocional, cheguei em Sansão. Sansão era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Mas foi um dos grandes fracassos da Bíblia. Por quê? Sansão ficou brincando com o pecado. Até que o pecado prendeu, escravizou, cegou, matou. Irmãos, nós precisamos ter um afastamento radical do pecado. Radical. Essa velha vida do velho homem não pode ser normal para nós. Às vezes nós ficamos justificando: o velho homem, o velho... Não, gente, o velho homem morreu. Nós ressuscitamos em Cristo, amém? A nossa união com Cristo é algo muito maior e muito maravilhoso, muito mais grandioso. Nós não podemos ficar brincando com o pecado. Aqui fala assim, vos despistes, olha o versículo 9, está aí, né? Vos despistes, né, do velho homem. A ideia aqui de despir, como vocês tiram uma roupa. Você tirou o velho homem, colocou fora, e agora você vestiu do novo homem, vos revestistes. Pastor, mas eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não vai, não. Jesus, quando ele está tratando com os discípulos situações difíceis, aí Jesus fala, pessoal, o machado está posto na raiz da árvore. O machado está posto na raiz da árvore.
árvore que nasce torta, cresce torta, Jesus endireita com machado. Vai doer, mas você não vai morrer assim. E esse é o nosso último ponto, né? Nós vamos ser transformados até a imagem de Cristo. Vai ser maravilhoso, irmãos. Alguns vai doer, mas vai acontecer. Olha o último ponto aí, olha, versículo 10 até o versículo 17, né, ele começa falando aí, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é o quê? Tudo em todos. Este é o nosso alvo, irmãos. Olha o versículo 17, vamos ler juntos? E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Cristo é tudo em todos. Tudo que fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Revestir de Jesus Cristo. Tire esse velho homem. Revista de Cristo, né? No versículo 27 do primeiro capítulo, ele já falava alguma coisa sobre isso. Olha, ele falava aqui, olha, no capítulo 1, ao quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Irmãos, onde eu estou querendo chegar? Nós precisamos nos revestir de Cristo. Viver, agir, reagir como Jesus viveu. Esse é o ponto para nós, irmãos. A nossa união com Cristo deve nos fazer pensar em algo maior, melhor, no céu, a perspectiva da eternidade. Isso tem valor eterno? É prioridade. Isso não tem valor eterno? Então, vai para o final da lista. A nossa união com Cristo nos dá força, nos dá graça, determinação, poder, capacitação para matar a nossa natureza terrena. O pecado não é normal na vida do cristão. Nós não podemos brincar com o pecado, namorar com o pecado, porque o pecado leva para um abismo espiritual. Sansão brincou com o pecado e morreu. Foi salvo, não perdeu a salvação, mas morreu. Nós não podemos brincar com o pecado. O nosso alvo é revestir de Jesus Cristo, nos tornarmos semelhantes a Cristo, deixando o pecado e enchendo-nos do Espírito de Cristo. Irmãos, veja bem, não é apenas deixar de fazer algumas coisas, mas colocar Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Deixar de fazer aquilo que desagrada a Deus e passar a fazer coisas que agradam a Deus. Abrir mão do peso do pecado e nos apegar, nos conectar a Cristo. Faz sentido, irmãos? Não é apenas nos esvaziar do mal, mas viver com Cristo, para a glória de Cristo, da forma de Cristo, né? Paulo, Gálatas 2:20, ele fala assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em nós. Cristo vive em vós. Cristo em nós, a esperança da glória. No versículo 10, quando fala assim, ó, novo homem, está referindo à personalidade de Cristo dentro de nós, transformando em novo homem. Uma nova criatura, uma nova criação. Já não nascido da carne, mas nascido do Espírito. Faz sentido? Irmãos, assim como Cristo tem duas naturezas, a divina e a humana, dentro de nós tem a natureza divina crescendo
até matar essa natureza humana. A semente divina foi colocada dentro de nós. Na teologia nós chamamos de regeneração. Novo nascimento. Nova vida. Nova criatura. Nova criação. Cristo em vós, né? Nós estamos sendo recriados de dentro para fora, a imagem original de Deus. Às vezes nós vemos muitas tragédias nesse mundo todo dia. Basta ligar o rádio, ligar a televisão e ver uma tragédia. Este mundo está caído, corrompido, dominado pelo pecado. O diabo é o Deus desse século. O diabo não tem misericórdia. O pecado está destruindo esse mundo. O pecado desfez a imagem original de Deus em nós, está destruindo a criação, mas Cristo começou um processo de restauração dentro de nós. Uma nova vida. Jesus refaz a vida original em nós. Nós precisamos nos apegar a isso, a nossa união com Cristo. Olha aí, vamos ler de novo esse versículo 17, já pensando no encerramento. Colossenses 3,17, irmãos. A gente devia repetir esse versículo todo dia ao amanhecer. É uma boa dica. Na hora que você acordar, dá um print nesse versículo e recita ele, até que ele faça parte, né, do seu caráter. Vamos falar juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, em nome do Senhor Jesus significa que agora você tem capacidade do alto. Você tem graça suficiente para viver, agir, reagir, falar como Cristo viveu. Não por causa de nós mesmos, mas por causa da graça de Deus em nós. Entende? O nome de Jesus está colado em nós. A honra de Jesus está colada em nós. E Ele nos deu graça para glorificar o nome dEle na nossa vida. Nós precisamos viver esse versículo. Tem um dos grandes comentaristas bíblicos que morreu há pouco tempo agora, né, chamado Sproul, né? Ele fala assim: a vida cristã tem de ser vivida com plenamente confiança em Cristo e submissão ao senhorio de Cristo. É assim que nós temos que viver, conectados com Cristo, submissos a Cristo, e a glória de Cristo vai, né, expandir na nossa vida. Então, para concluir, quer encher-se de Cristo? Então precisamos nos esvaziar do mundo. Quer encher-se de Cristo? Esvazie-se desse velho homem, dessa natureza terrena, do pecado. Quer ser cheio de Cristo? Mate a natureza terrena. Cristo não veio para competir, Ele veio para ser Senhor de cada um de nós. Jesus não está aqui para pedir uma oportunidade para você. Jesus não está aqui para ficar negociando com você. Jesus está aqui para ser o Senhor da sua vida. Hoje, Jesus quer entrar na sua mente, no seu coração e te dominar completamente. E essa união com Cristo vai te levar a um novo reino, maior e melhor. Hoje, Jesus te dá essa ordem: mate a natureza terrena. Abra sua mente, abra o seu coração, recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Quando tivermos consciência da nossa união com Cristo, primeiro, as coisas terrenas e os pecados deste mundo
vão perder o efeito sobre nós. E quando nós tivermos plena consciência da nossa união com Cristo, as coisas da eternidade vão ter muito prazer para nós. Vai ser grande prazer orar, ler a Bíblia, participar da comunhão da igreja. Isso vai ser uma coisa maravilhosa. Nós vamos viver algo maior e melhor quando nós recebemos Cristo e vivemos conectados com Cristo diariamente. Amém? Deus tem algo maior e melhor para nós. Está na nossa união com Cristo. Mate a natureza terrena. Viva para Cristo. Vamos orar?